Oi, amigos! Filha de salgadeira, salgadeirinha é. Fiz empadas de frango no tamanho médio e com recheio bem cremosinho. Comecei temperando um peito de frango com pele e osso, deixando no tempero por alguns minutos e depois levando a panela de pressão para cozinhar e desfiei com a ajuda da faca para desfiar bem fino. Comecei fazendo o recheio, coloquei 3 colheres de sopa de manteiga na frigideira e assim que a manteiga derreteu, eu coloquei a cebola. Deixei dar uma murchada rápida, coloquei uma pitada de sal, lembrando que meu peito de frango já tinha tempero, então foi só um pouquinho de sal. Acrescentei 2 tomates picadinhos, sem a parte branca do meio, sem a semente, misturei. Coloquei uma pitada de sal e deixei o tomate cozinhar um pouco. Quando o tomate já tinha murchado bem, eu acrescentei o peito de frango. Eu medi esse peito de frango depois de desfiado, foram 4 xícaras de peito de frango desfiado. Misturei bem, acrescentei 2 dentes de alho amassados. Temperei com um pouco de pimenta do reino. 1/4 de xícara do caldo do cozimento do peito. Agora o truque para o meu recheio ficar bem cremosinho. Coloquei 3 colheres de farinha de trigo. Eu fui espalhando aos poucos e mexendo já para evitar de ficar gruminhos. E enquanto isso, essa farinha vai cozinhando. Depois que eu misturei bem para a farinha cozinhar, eu acrescentei 1 xícara de leite. Temperei com uma pitadinha de noz moscada, fui mexendo e para finalizar eu coloquei 1/3 de um molho de salsa que eu piquei miudinho. Transferi o recheio para um refratário de vidro e cobri para evitar dele ressecar. E aí, fui cuidar de fazer a massa. Coloquei 4 xícaras de farinha de trigo e acrescentei 300 gramas de margarina gelada. Fui misturando com as pontas dos dedos até que formasse uma farofa. Depois acrescentei o sal, 1 colher de chá e misturei. Por último, os 2 ovos e fui misturando com as mãos até formar a massa. Minha massa pronta, eu resolvi pesar para ver que peso tinha essa massa. 976 gramas de massa. Então eu separei 330 gramas para fazer as tampinhas das empadas e o restante eu usei para cobrir as forminhas, para fazer as empadinhas. Usei essas forminhas que tem 5 centímetros de diâmetro na base inferior, 2 centímetros de altura e 7 centímetros de diâmetro na base superior. Fui colocando uma parte da massa no centro e com os dedos espalhando até cobrir toda a forminha, de forma que não ficasse a massa grossa. E no final eu ia aparando as rebarbas, o que sobrava para fora da forma eu ia retirando. Eu piquei azeitonas verdes para ir distribuindo depois que colocasse o recheio. Eu coloquei bastante recheio para ficar uma empadinha bem recheadinha, para não ficar nada vago lá dentro. E ia completando com mais 4 pedacinhos de azeitona. Na hora de fechar as empadas, eu testei 3 formas. Abri a massa no plástico bem fininha, coloquei as formas, pressionei, virei o plástico, retirei as rebarbinhas. Essa é aquela forma que minha mãe usa, que eu já mostrei no outro vídeo de empadinha que tem aqui, que é outra receita, receita da minha mãe. Dessa maneira, ela fica com as tampas bem lisinhas, fica baixinha, ficam bem bonitinhas. A outra forma foi abrir a massa no plástico novamente, bem fininha, e eu usei uma tampinha de alguma vasilha que eu tinha aqui, que era maior do que a forminha, para fazer as rodinhas. E aí depois com a mão eu fui colocando as rodinhas e encaixando direitinho para não ficar sobra, fechando para não abrir. Dessa maneira ela fica mais altinha, mas também fica lisa, fica bem bonita e a tampa fica fininha. A terceira maneira eu usei a forma tradicional, que foi abrir na mão. Mesmo fazendo na mão, eu tentei abrir ela o mais fina possível, mas não fica tão fininha quanto abrir no plástico e nem fica lisinha. Fazendo dessa maneira, ela fica altinha, mas não fica tão bonita quanto as outras. Eu pincelei gema de ovo nas empadas para ficar bem douradinha depois de assadas. Não usei o pincel porque como essa massa é muito delicada, eu achei que o pincel ia furar a massa. Eu usei algodão, deu certinho.
Depois de pinceladas, eu levei ao forno. Meu forno coloquei a 200 graus, renderam 23 empadas. Eu desenformei as empadas assim que elas saíram do forno. Como estava muito quente, eu precisei da ajuda de um pano de prato para ir tirando elas aí da forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que façam essa receita. Eu fiquei muito empolgada porque ficaram bem gostosas. Eu quero fazer de outros sabores e trazer para vocês. Muito obrigada a quem ficou aqui no vídeo até o final, quem deixou o comentário, quem deu like. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3.